Queridos irmãos, queridas irmãs, fico muito grato a Deus por poder celebrar hoje esta Santa Missa com vocês, nesse dia em que a Igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório. A minha alegria porque a providência de Deus me permitiu aprofundar o conhecimento de uma ciência teológica chamada teologia moral. Os anos em que eu vivi em Roma, na Itália, pude estudar na Academia Alfonsiana, onde se encontra também a Casa Geral dos Redentoristas, dos Padres Redentoristas. Nós conhecemos a presença e a atuação dos Padres Redentoristas, por exemplo, na Basílica do Santuário Nacional, em Aparecida, não é verdade? Em outros lugares no Brasil e no mundo. Eles estão presentes, procurando exatamente colocar em prática os ensinamentos de seu fundador, Santo Afonso Maria de Ligório, que no século XVIII fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas. Ali, em Roma, estudando na Academia Alfonsiana, pude aprender muito a respeito deste bispo e doutor da Igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. E uma das coisas que mais me impressionou foi exatamente perceber na vida deste santo a profunda solicitude pastoral. Ou seja, Santo Afonso foi de fato um homem tocado pela graça, pelo amor de Deus, de tal forma que ele percebia a necessidade de salvação, a necessidade da palavra de Deus, a necessidade dos sacramentos da Igreja, do povo, principalmente o povo simples, o povo pobre, o povo da zona rural. Santo Afonso teve assim uma trajetória muito bonita do ponto de vista também cultural, de uma família nobre de Nápoles, na Itália. Primeiro fez a carreira de direito, a carreira jurídica, foi advogado, mas depois percebeu de Deus o chamado à vocação de uma consagração total. Se tornou sacerdote, depois foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Godos, Ágata dei Goti. Fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, mas movido por um extraordinário amor a Jesus, movido por um extraordinário amor ao povo de Deus. Ao povo de Deus. Um período em que se vivia, na vida da Igreja, uma rigidez forte em relação às questões morais. Uma rigidez muito forte. Santo Afonso foi capaz de realmente se doar ao povo e revelar a esse povo Deus que é amor. Amor de Deus que nos foi plenamente revelado em Jesus Cristo, nosso Salvador. A solicitude pastoral, ou seja, a vontade de Santo Afonso de fazer com que as pessoas, o povo,
tivesse um encontro com Jesus, uma experiência do amor de Jesus. Essa vontade era tal que esse homem foi capaz de escrever muitos livros e também de compor muitas músicas. Não é muito conhecido aqui no Brasil, mas sobretudo na Itália, os italianos cantam uma música de Natal. Essa música que fala exatamente do mistério da encarnação do Senhor, essa manifestação do amor de Deus, que deu o seu Filho único como Salvador de toda a humanidade. No período do Natal se canta muito esta música, Tu scendi dalle stelle. Senhor, Tu desces das estrelas, exatamente para falar desse amor de Deus que é tão próximo a nós, que se deu a nós no seu Filho Jesus para a nossa salvação. Santo Afonso era um homem do povo. Santo Afonso tinha esta capacidade de se compadecer da necessidade do povo. Como eu disse, num período em que se vivia na igreja um clima de muita rigidez, de muito rigor, sobretudo moral, da exigência moral do povo, Santo Afonso foi capaz de, em suas palavras, em seus ensinamentos e, sobretudo, em seu testemunho de vida, foi capaz de manifestar a benignidade de Deus, a bondade de Deus, nosso Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho, Jesus vai à sua cidade, a cidade na qual ele foi criado, Nazaré. E lá na sinagoga, ele prega a palavra de Deus. As pessoas ficaram muito impressionadas, mas, ao mesmo tempo, como estas pessoas ali, os nazarenos, aqueles que habitavam a cidade de Nazaré, conviviam com Jesus, com a família, com os familiares, com os parentes de Jesus, mesmo admiradas com as palavras, com a sabedoria de Jesus e com os milagres que ele realizava, as pessoas não foram capazes de perceber em Jesus, de crer em Jesus como Messias Salvador. E por isso Jesus disse, como nós ouvimos no Evangelho, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. Impressionante percebermos como ali em sua cidade, na cidade em que ele foi criado, Jesus não pôde fazer a sua obra, justamente porque faltava no coração daquele povo a devida fé em Jesus como Filho de Deus. O Verbo feito carne, esse maravilhoso dom do Pai do céu para nos revelar o caminho da salvação. Infelizmente, nós somos chamados, nesta Eucaristia, a renovar a nossa fé em Jesus como Senhor e Salvador. Até porque, como aconteceu com os concidadãos de Jesus, pode também acontecer conosco. Claro, a convivência com Jesus, a família de Jesus, os parentes de Jesus, acabou sendo uma barreira para que eles pudessem olhar para Jesus, para além da sua humanidade. Ele é verdadeiro homem, mas ele é verdadeiramente o quê? Verdadeiro homem, verdadeiro Deus.
não conseguiram ver em Jesus o Filho de Deus encarnado. Por um lado, isso é até bonito, porque reconheceram Jesus como um homem. Ele assumiu plenamente a nossa humanidade. Mas, como eu disse, essa convivência foi uma barreira de modo a dificultar a visão da fé e perceber em Jesus o Filho de Deus encarnado. Em nossa caminhada, sobretudo quando fazemos a experiência do sofrimento, da dor, da dificuldade, podemos também nós ter a dificuldade de crer em Jesus como Filho de Deus Salvador. Às vezes, nós achamos que Jesus precisa resolver todos os nossos problemas. Não compreendemos que seguir Jesus significa também viver aquela palavra que ele disse: quem quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Queremos seguir Jesus do espetáculo, o Jesus das soluções fáceis, o Jesus dos milagres, dos prodígios. Não queremos seguir Jesus no mistério de sua doação total na cruz para a salvação da humanidade. Somos chamados a seguir Jesus, inclusive nos momentos difíceis, de dor, de sofrimento. Vejam o testemunho do profeta Jeremias, como nós ouvimos na primeira leitura. Um homem tomado pela palavra de Deus, tocado pela graça de Deus, anunciava com tanta coragem a palavra do Senhor, que acabou sendo perseguido, inclusive pelas autoridades religiosas do povo de Deus. Acabou sendo perseguido. A palavra de Jeremias não ecoava no coração das pessoas. As pessoas não acolhiam a palavra de Jeremias. E na realidade a palavra de Jeremias era um anúncio da palavra libertadora de Deus. Um anúncio da ação de Deus que queria converter o povo, o coração do povo. Mas quando não há fé no coração, as pessoas reagem exatamente rejeitando não só a palavra de Deus, mas rejeitando também aqueles que são anunciadores da palavra de Deus. É impressionante percebermos que, apesar disso, Jeremias, até o fim de sua vida, foi um homem comprometido, um homem coerente, um homem íntegro no compromisso do anúncio e do testemunho da palavra de Deus. Mesmo não tendo acolhimento em relação aos seus concidadãos ali de Nazaré, Jesus continua a sua caminhada, Jesus continua a realizar sua missão, de anunciar a boa nova do reino de Deus, de operar as maravilhas de Deus no coração do povo. É essa atitude que nós precisamos aprender, irmãos e irmãs. Suplicar a Deus o dom da fé, a graça de crescer em fé, a ponto de perseverar no seguimento de Cristo, mesmo quando nos deparamos com as adversidades, as dificuldades, os problemas, os desafios próprios da caminhada, da vida. Santo Afonso Maria de Ligório, ele foi depois proclamado patrono dos moralistas, dos estudiosos da ciência da teologia moral e também patrono dos confessores, ou seja, dos sacerdotes que se dedicam ao sacramento da reconciliação, da confissão. Patrono dos moralistas, patrono dos confessores.
A história de Santo Afonso também nos testemunha que ele viveu não poucas dificuldades. Mas o testemunho mais bonito é esse testemunho de um homem consumido pelo amor de Jesus. Perseverou no Senhor, morreu no Senhor, justamente porque tinha um coração que acreditava de tal forma no amor de Deus, a ponto de se esgotar na doação de sua vida pelo povo de Deus. São essas graças que nós pedimos a Jesus, que nós pedimos ao coração de Jesus nesta primeira sexta-feira do mês. Um coração que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que jamais a nossa fé se esfrie diante das dificuldades, mas, para além disso, que nós também, como Santo Afonso Maria de Ligório, tenhamos desta sensibilidade de levar às pessoas com quem convivemos, a partir da nossa casa, a partir da nossa família, a experiência do amor de Deus. Mesmo que muitas vezes nos deparemos com dificuldades na nossa casa, na nossa família, pessoas que talvez não acolherão com tanta abertura de coração a palavra de Deus, é importante que nós perseveremos no testemunho da fé, no testemunho do amor, no testemunho da esperança, a partir das nossas casas, das nossas famílias. E nós certamente iremos colher muitos frutos de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!